Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao UFCA no campus Juazeiro do Norte para a realização do encerramento do 7º Fórum Itinerante de Saúde Mental no Ensino Superior da UFCA, que teve como objetivo realizar reflexões acerca da importância de discutir a saúde mental no ambiente acadêmico. A mesa redonda de hoje discutirá a importância do exercício físico e boa alimentação no mundo pós-pandemia na saúde mental. Gostaria de registrar a presença da nossa vice-reitora da Universidade Federal do Cariri e pró-reitora de Assuntos Estudantis, Ledijane Sobrinho, além da presença da pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis e também coordenadora de apoio ao desenvolvimento discente da UFCA, professora Liane Esmeralda. Convidamos para dar as boas-vindas ao 7º Fórum Itinerante de Saúde Mental no Ensino Superior da UFCA, a pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis, professora Liane Esmeralda. Se eu ficar aí atrás, ninguém me enxerga. Eu sou do tamanho do negócio. Bem, sejam todos, bem-vindos, bem-vindas. É um prazer muito grande estarmos na 7ª edição do Fórum de Saúde Mental. Todo ano, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, por meio da equipe de saúde mental, formada por psicólogos, hoje representada aqui pela psicóloga Iane, formada pelo psiquiatra, aqui que é o Dr. Christens, tem o prazer, gente, com o maior carinho, com a maior dedicação, que nós nos organizamos, estabelecemos contato e desde já agradecemos a atenção e a disponibilidade de vocês por contribuir conosco nesse projeto, que é o que? Contribuir dentro do que a gente pode, estar discutindo, estar conscientizando, estar alertando, estar refletindo sobre a importância de cuidar da saúde mental, como uma forma de prevenção ao suicídio. E nesse encontro agora vamos falar um pouquinho como é que a saúde do corpo, como é que a alimentação, ela reflete na nossa mente. Então, desde já agradeço aos nossos palestrantes e desejo um ótimo evento para todos. Obrigada. Convidamos para ocupar o assento à mesa a nutricionista Mariana Machado Bueno. Mariana possui graduação em nutrição pela Universidade Católica Dom Bosco, mestrado em saúde pública pela Universidade Internacional Três Fronteiras, especialização em docência no ensino superior pela Faculdade de Juazeiro do Norte, vice-representante do Conselho Regional de Nutrição, CRN, tem experiência também na área de nutrição, com ênfase em nutrição, atuando principalmente nos seguintes temas: imagem corporal, transtornos alimentares, universitários, dietoterapia e estado nutricional. Convidamos também para ocupar o assento à mesa o psiquiatra Dr. Aécio Neves. Aécio Alves, gente. Aécio Giovanni Alves. O Dr. Aécio Alves, ele é médico pela Universidade de Pernambuco, com especialização em psiquiatria pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é mestrando pela Universidade de Miami e integra as associações americana e brasileira de psiquiatria e ainda é docente do curso de medicina da Universidade Regional do Cariri e também da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. É também especialista em transtornos de humor e na linha de pesquisas estuda sobre os aprimoramentos em ansiedade. Convidamos também para ocupar o assento à mesa o nutricionista e educador físico Victor Albuquerque.
Vitor é especialista em fisiologia do exercício e em nutrição esportiva. É também servidor público de Juazeiro do Norte, atuando com grupos de idosos. Atua em consultório particular no combate às doenças crônicas não transmissíveis e doenças gastrointestinais advindas da obesidade, estresse e ansiedade. Para ocupar o assento à mesa, convidamos também o médico Dr. Christian Sanches. Dr. Christian, ele é especialista na área de psiquiatria e é médico atuante na área aqui na Universidade Federal do Cariri, e é ele quem fará a mediação desta mesa. Agora eu convido o mediador e os palestrantes a se sentarem. Passo a palavra agora para o mediador dessa mesa, Dr. Christian Sanches. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela presença de todos aqui e pela disponibilidade da equipe que nós conseguimos formar para falar hoje. E só um instante. Hoje nós fazemos o último momento de encerramento do 7º Fórum Itinerante de Saúde Mental do Ensino Superior da UFCA, que tinha como nosso objetivo geral trazer reflexões e discussões acerca da importância de discutir a saúde mental no ambiente acadêmico. E com essa mesa redonda de hoje nós vamos discutir a importância do exercício físico e da boa alimentação no mundo pós-pandemia na saúde mental. Eu gostaria então de passar a palavra então para o Vitor Albuquerque para iniciar a fala. Boa noite. Quando a gente fala, né, da saúde mental pós-pandemia, né, a gente ultimamente, né, principalmente nesse ano 2023, a gente meio que já está esquecendo como foi a pandemia, né? No início, todo mundo pensava que ia ser 15 dias em casa, ou mini férias, aí todo mundo brincava, se reunia, assistia lives, bebia, né? Com 30 dias, a gente já começou a ficar um pouco mais, vulgarmente falando, agoniado, né? E aí, quando os números crescentes de morte pela Covid foram aumentando, né? E o trabalho, home office, na verdade, né? A gente não trabalha em casa, né? A gente mora no trabalho. Então, aí, todas essas questões relacionadas à saúde mental começaram a ser realmente abordadas. E também a importância do exercício físico para amenizar a questão de estresse e ansiedade. Para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar em síndrome do intestino irritável, né? Patologia. Antes da pandemia, eu atendia pacientes com essa doença, um paciente por ano, né? Durante a pandemia, até os dias atuais, eu atendo cerca de 3 a 4 pacientes semanalmente, né? Por conta, e essa doença está totalmente ligada
a estresse e ansiedade, ou seja, a questões relacionadas à saúde mental, né? E aí é importante, né? E aí se teve também uma boa desmistificação sobre a terapia, né? Que antes se tinha um pouco de preconceito em fazer terapia, né? Tem aquelas palavras, não sou nem louco, não sou nem doido, né? E aí durante a pandemia isso ficou mais fácil de colocar para as pessoas, os pacientes, a investir na terapia, né? Não ter o preconceito de visitar um psiquiatra, né? Para que tenha, né, a sua dosagem ali de medicação de forma individualizada. Então, é importante e óbvio que depois da pandemia, como se diz, essas preocupações, elas deveriam continuar, né? Mas, infelizmente, as pessoas estão esquecendo, né? Voltar àquele ritmo frenético de trabalho, esquecer um pouco do planejamento da alimentação, né? Óbvio, por exemplo, eu sei que existem servidores, alunos que passam o dia inteiro aqui, então como é que eu vou planejar a minha alimentação? Como é que eu vou fazer exercício depois do dia inteiro de trabalho, chegar em casa, ainda tem os afazeres, quem tem filho sabe, né? Quem é casado sabe que também tem os afazeres de casa, como é que eu ainda vou ter tempo de fazer exercício físico? Mas uma coisa que é inegociável é o exercício físico. Goste ou não, infelizmente, tem que fazer, né? Infelizmente, se a gente tivesse que fazer tudo que a gente gostasse, muitas vezes a gente nem iria acordar de manhã cedo para vir trabalhar, né? Quantas e quantas vezes a gente acorda e eu não queria trabalhar, mas a gente vem trabalhar. Quantas e quantas vezes eu não queria comer eu queria comer, sei lá, uma parmegiana, né? Um risoto de camarão, mas está comendo arroz com feijão e frango, né? Então, tudo na vida a gente tem que fazer essas concessões para que a gente tenha esses benefícios, né? Então, é importantíssimo ter um horário inegociável para exercício físico e também ajustar a questão da alimentação. Vou passar a palavra para a Mariana, que ela já trabalha com essa questão, né, de transtornos alimentares, ela pode explanar com mais propriedade sobre o certo tema. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu entrei nessa área mas bem entrando na psicologia, psiquiatria e tal, porque eu via que a nutrição não é só comer, né? Quem nunca falhou numa dieta? Não, segunda-feira eu começo, né? A primeira refeição tem aqui meu ovinho, tem aqui minha frutinha, e quando deu na hora do almoço, ai que fome, eu acho que eu vou pular esse frango grelhado e não vou pra academia e vou pedir alguma coisa quando eu chegar em casa. O iFood está dando promoção aqui, 99 centavos de coxinha, né? Então, assim, é muito simples, eu dizer, tá aqui teu cardápio, coma. Me deu o resultado? É simples assim, é fácil, né? Chega em casa, criança zoadando, doente, não sei o que, né? Feira para fazer de novo outra receita, salada, estragar na geladeira, um caos. E por que não dá certo? Por que não funciona? E fora também é aquela coisa, a cobrança que a gente fica com a gente mesmo. Porque só eu não consigo. Quem nunca pensou assim, tipo assim, todo mundo consegue fazer dieta, consegue treinar, só eu que não consigo. Aí dá uma sensação de impotência, de fracasso, de tanta coisa, e me gera mais ansiedade, eu como muito mais. Então, causa um ciclo muito grande. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E aí, depois, foi 2019, depois veio a pandemia. E eu atendia pouquíssimos pacientes, tá? Tava, né, o que é isso de comportamento, o que é... E aí, depois eu comecei a atender muito na pandemia. Acho que eu, psicóloga e psiquiatra, a gente ficou bem sem horário. Minhas psicólogas que a gente tinha... Não, Mariana, eu tive que ir para o consultório sozinha, porque não estava dando a demanda. Então, a gente viu que a pandemia, assim, escancarou para a gente o quanto que precisava cuidar da saúde mental, que a gente é super frágil, né? Então, a gente se sentiu bem abalado, bem, né? Então, assim, eu vi o pessoal
Eles dizem, não, vai para o psiquiatra, mas só tem vaga daqui 3 meses. Tá todo mundo lotado, psicólogo, psiquiatra lotado. E aí, quando a gente foi saindo, né, assim, um pouquinho mais desse isolamento, aquela coisa toda, ficaram algumas coisas. O que eu vi na pandemia foi que vou falar o iFood não, mas o serviço de entrega de comida, ele funciona, né, e para muitas empresas foi o que salvou o negócio. Então eu não vou ser contra o delivery não, porque a gente sabe que, né, mas a gente viu também como que é fácil pedir. Tinha gente que nunca tinha aberto um iFood na vida e hoje em dia tá assim, tão perto a comida, né, de você. Então a gente começou a ver o quanto que era fácil pedir comida. E até hoje ainda fica. Tem pessoas que têm o hábito de toda tarde, como se fosse um aplicativo de uma rede socialzinha, ou ali que tem no iFood hoje promoção, sabe? Assim, é um costume, um hábito. Então ficaram alguns hábitos. O hábito de recompensa. Então, hoje eu mereço, é tão lindo, né? Eu mereço, estou cansada. Ou eu dei de conta naquele prazo. Ou eu fiz tão bonitinho na semana, então já sexta-feira eu mereço. A gente também viu, né, com a pandemia, o consumo absurdo de álcool, né? Foi, né? Fora as lives também que deram essa contribuição aí. Mas algumas coisas ficaram. Então, essa sensação ainda da recompensa, do eu mereço, eu preciso e tudo mais, é difícil você tirar, é difícil você reorganizar. Então, assim, a gente também viu o quanto que procuramos soluções imediatas para emagrecimento. As medicações, aí, como o caso do Ozempic, por exemplo, né, foi usado, está sendo usado ainda, né, de forma descontrolada, absurda. Então, a gente consegue entender o quanto nossa saúde mental não está boa. Porque quando eu consigo alinhar, vou dizer que é fácil não, tá? Consigo alinhar nessa minha saúde mental, junto com o meu hábito de vida, tanto de trabalho, de sono, que é outro negócio aí, que acho que o doutor pode até falar mais do sono, quanto que o sono é importante, do sono e do exercício, você consegue ir pensando melhor na sua alimentação. Não tem como eu fazer uma coisa isolada da outra. Se eu trabalho freneticamente, não tem condição de eu pensar na minha alimentação com mais cuidado, né? Se eu não durmo, não tem como eu fazer um exercício que preste. Então, acaba sendo sempre um ciclo que eu tenho que começar a priorizar. E ainda assim, eu vi pessoas no home office, né, chegando a ser um limite da cobrança, né, como o Vitor falou. Eu moro no trabalho. Então, e o meu trabalho, tipo, lá em casa, né, a gente estava sendo professor na época, a gente tinha 1, 2, 3, 4 cômodos na casa, assim, né, que dava para usar como... Aí dava aula na sala, dava aula no quarto, uma criança assistindo aula em um quarto, outra criança no outro quarto. E era assim, tia, né, acho que passaram por isso aí, né, tia, tá certo, tia, eu fiz assim. E a gente também tendo que lidar com os alunos, então assim, foi um caos, né. Então você tem que começar a pensar no que eu vou priorizar. Então eu vi pessoas chegando ao limite e não conseguindo ver, né? Também a gente viu a questão do burnout, né? Que foi, nossa, a gente nunca tinha pensado que a gente chegava no nosso limite, né? Então tem muita coisa que a gente tem que pensar quando eu falo, não, eu quero colocar o shape esse ano, né? Como se fosse tão fácil, eu vou só treinar e vou comer bem, sendo que eu não estou pensando no meu básico. Como é que está minha carreira, né, meu trabalho? Como é que está minha relação em casa? Como é que está meu sono? Tudo isso é questão financeira, tudo isso vai impactar no geral. Então, tem que se pensar, né, na saúde mental em primeiro lugar. Acho que o doutor aqui, né, vai... Boa noite a todos. Primeiro, agradecer pelo convite a Crisnes, grande amigo, né, e me brindar com a presença de Vitor e de Mariana aqui à mesa, porque esse é um tema que eu particularmente gosto demais de atuar, de falar, que é a parte dos transtornos alimentares, da parte da alimentar, né, e a sua relação, assim como os exercícios físicos na saúde mental. Agradecer a todos vocês por terem vindo, né, debater conosco nessa casa que é tão, né, especial para nós, sertanejos. Gente, como corroborando, né, com as falas de Sanches, de Mariana, de Vitor, nós estamos num momento desafiador na nossa história humana, né,
de uma primeira grande pandemia depois da Revolução Industrial e pós-industrial, digamos assim, né, que nós temos acesso a uma enorme quantidade de informações e mudanças do estilo de vida muito consideráveis. E o que é que isso tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver, né? Porque as mudanças que essas revoluções trouxeram foram também mudanças no contexto alimentar, no contexto de exercícios físicos, no contexto social, no contexto econômico e tudo mais. E vivemos nessa pandemia uma mudança também de muitos paradigmas em saúde mental, como os colegas colocaram e corroboram com o que eles falaram. É preciso lembrar que o nosso país, segundo a OMS, tem 33% da sua população afetada por transtorno de ansiedade durante o período da pandemia. Então, assim, é algo muito sério. E falar de saúde mental e exercícios físicos e nutrição, para mim, é algo que está extremamente entrelaçado. É preciso a gente lembrar que o estresse, por exemplo, já que um dos tópicos que a gente quer hoje abordar é justamente essa questão do aumento da ansiedade pós-pandemia, o estresse está relacionado a dano neuronal, né? É preciso que nós compreendamos que os nossos neurônios, as nossas sinapses, as nossas células cerebrais, elas são chamadas neurônios, né? E os nossos neurônios, eles produzem sinapses, que é uma comunicação entre um neurônio e outro. E para que essa sinapse ela seja bem funcionante, ela precisa de vários agentes químicos que nós chamamos de neurotransmissores. E a boa funcionalidade de um neurotransmissor vai depender de quê? De uma boa alimentação, de uma alimentação saudável, de um bom ciclo intestino-cérebro, como o Vitor colocou aqui. É preciso lembrarmos também que nós temos diversos produtos que combatem fatores estressores, né? E existem, por exemplo, também um fator neurotrófico cerebral chamado BDNF, que a nossa alimentação, digamos assim, de uma maneira mais simples, a nossa alimentação em geral, quando ela é saudável, ela induz a produção de BDNF. E esse é o fator neurotrófico cerebral. O que é que ele faz? Em outras palavras, explicando, seria como se meus dedos aqui fossem sinapses e com o BDNF, essas sinapses passassem a ficar mais próximas, mais funcionantes. E isso determina, estou entrando aqui num contexto microscópico e químico, mas trazendo para um contexto mais psicológico, digamos, para a gente, determina nossa memória, nossa cognição, nosso bem-estar, dentre tantas outras coisas. Então, existem alimentos que eu acho que a gente pode estar aqui debatendo, se debruçando, enfim, com a participação de vocês também, que vão induzir que a gente produza melhor esses neurotransmissores, BDNF, por aí vai. Em contraponto, também existem práticas digamos assim, não sei, Mariana me corrija se eu estiver errado, mas erro alimentar, digamos assim, que a gente comete que pode ser inflamatório, né? E esse processo inflamatório, por exemplo, quando a gente pensa do ponto de vista fisiológico, nós temos uma região do nosso cérebro muito sensível, né, que em pessoas depressivas ou ansiosas geralmente tem uma diminuição das sinapses nessa área chamada hipocampo. E nessa região, por exemplo, quando a gente tem um erro alimentar muito consequente, em fatores oxidativos, né, a gente pode ter perda neuronal e perda da qualidade sináptica. E qual é a consequência disso? Piora da ansiedade, piora dos sintomas depressivos, por aí vai. Então, assim, falar de alimentação é falar além de transtornos também. É preciso que nós pensemos que eu sempre faço esse paradigma comigo. Uma pessoa que me procura, nem sempre ele quer simplesmente estar melhor de uma doença, mas ele quer um caminho para viver bem, muitas vezes, né? Ser feliz, ser produtivo, né? Estar bem consigo mesmo, ter autoestima. Então, assim, a importância,
eu diria que maior até do que a gente só pensar em transtornos mentais, mas da gente aplicar aspectos nutracêuticos, aspectos de exercícios físicos na nossa vida, é nessa busca nossa que é constante, né? E corroboro com o que os colegas falaram até agora. Não quer dizer que isso seja uma tarefa simples. É uma tarefa, para muitos, desafiadora. Claro que isso vai ser inerente a aspectos psíquicos, estilos de características da personalidade, estilos de vida, né? Mas é necessário, né? Eu penso assim, que o ser humano, ele nunca existiu ao longo de toda a história da nossa existência, sendo bem redundante, mas só para frisar, como um ser parado, sentado numa cadeira, né? E aí, na pós-modernidade, digamos assim, hoje nós vivemos em cima de uma cadeira o tempo todo. Então, assim, quando alguém pergunta a importância do exercício, para mim é uma coisa muito óbvia por isso. Porque é natural, o natural nosso é esse, né? E o contraponto é o que nós estamos vivendo, né? Assim como também a alimentação. Eu acho que uma alimentação extremamente artificial, cheia de embutidos, cheia de corantes, cheia disso, cheia de gordura, cheia de tudo isso, não faz parte da natureza humana. Então, eu acho que falar disso talvez seja bem até óbvio, né? Mas a gente precisa falar porque está tão intrínseco nessa situação social nossa atual que eu acho que a gente se despercebe nessas circunstâncias, né? Então, para encerrar essa minha fala inicial e a gente poder dar continuidade, eu agradeço realmente pela oportunidade e acredito que esse é um ambiente de construção e um enlace, uma multidisciplinaridade extremamente importante e necessária, né? Queria que realmente nós pudéssemos ampliar esses debates para vários outros momentos, né? Então, passo aí para Sanches. Vou compartilhar com todo mundo, de forma geral, que esse tema foi o primeiro que a gente pensou, enquanto a equipe de saúde mental da Prefeitura de Assuntos Estudantil, quando nós pensamos no Fórum de Saúde Mental desse ano. Eu estava vendo na prática do dia a dia, do atendimento, tanto do público externo, tanto atendimento em iniciativa privada, quanto principalmente aqui na universidade, o impacto que a gente tem dificuldade de ter ganhos se a gente fazia mão apenas de tratamento farmacológico, a expectativa da pessoa melhorar de uma depressão apenas com tratamento farmacológico e não conseguir, por exemplo, a ativação comportamental ou o próprio papel social da atividade física, como muitas vezes como mais um ambiente para a pessoa interagir, conhecer novas pessoas, ter novos interesses. E por isso, inclusive, que nós pensamos em trazer esse tema e vendo que o profissional de saúde, o profissional de educação física também um educador. Gostaria de saber qual que é a visão de vocês no trabalho de educar as pessoas a fazer isso que é dito como o básico. Muitas vezes a pessoa está com alteração, o início de diabetes, como dizem, uma alteração de colesterol, vai no médico de forma geral, e o médico vai dizer, não, você tem que fazer dieta e atividade física, durante 6 meses a gente reavalia. E aí, muitas vezes a pessoa fica frustrada com isso, quer um remédio, quer alguma coisa, acha que aquela medida é o básico, que todo mundo vai dizer para ela fazer isso, e o mais difícil muitas vezes é fazer. Gostaria de saber qual que é a visão de vocês nesse processo de educadores e como estimular as práticas na população. Bom, todo mundo sabe que a parte de fazer exercício é a mais dolorosa, né? O exercício tem 2 benefícios. O primeiro, quando termina, nossa, é uma felicidade, né? E o segundo é todo o bem-estar que ele traz consigo. Todo mundo sabe, né? Como o doutor Edson falou, todo mundo sabe como ser saudável, né? Tem que beber bastante água, tem que comer frutas e verduras, né? Todo mundo sabe, mas a questão é individualizar, né?
esse objetivo para cada um, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas na minha rotina, como é que eu posso colocar na prática essa questão, né? E aí, cada um tem que, como eu falei, tem que ter aquele sacrifício, não é um sacrifício, tem que fazer um esforço, né? Nada que seja sacrifício é tão interessante. Óbvio que quando se trata de exercício físico, é o sacrifício maior. Eu juro para você, eu dizer assim, Deus me livre de fazer exercício 6 horas da manhã. Quem faz exercício 5 horas da manhã, 6 da manhã é psicopata, né? Mas por incrível que pareça, o mais difícil de fazer exercício muito cedo é só se levantar. Depois que levantou, né? E aí o dia fica muito mais produtivo. Porque quando dá 9 horas da manhã você já treinou, você já tomou café da manhã, você já rendeu muito no trabalho e ainda está no meio da manhã. Enquanto tem pessoas que estão acordando no meio da manhã, né? Outro problema muito comum hoje é essa questão da produtividade, né? A gente tem que se sentir muito produtivo, né? Na psicologia fala que é importantíssimo você ter um momento de não produção, né? De fazer algo que te dê prazer. Óbvio que não inclui isso, bebedeira, uso de drogas, mas às vezes uma coisa simples, por exemplo, lá em casa, né? Uma coisa que eu acho muito produtiva e não tem nada a fazer é jogar videogame. A diferença é que eu tenho que fazer isso quando ela não está em casa, porque o olhar crítico de tipo assim, você está jogando videogame, né? Então a gente tenta organizar os horários para essa questão, né? É importante que o profissional, quando vocês forem, por exemplo, tem que ir para a academia, chegar lá e encontrar um profissional, seja da própria academia, não necessariamente tem que ser um personal trainer, que é óbvio, nem todo mundo tem condições de pagar um professor particular, que ajuste o treino para a sua realidade. Um erro muito comum no exercício físico eu vou começar segunda-feira, é o dia internacional de começar a dieta e exercício, já percebeu, né? Só que o nosso corpo não sabe se é domingo, segunda, terça. Aí você quer sair do sedentarismo e quer fazer todos os dias. No final da primeira semana você está moído, que é normal, né? Você está sedentário, começa a se exercitar, fica todo dolorido. Só que você não teve uma mudança significativa no espelho. Na segunda semana eu vou de novo. E aí ainda não teve essa mudança tão significativa. E aí começa o período de começar a faltar. Falta 1 mês, no máximo 3 meses, a pessoa abandona a vida fitness. Está chegando final de ano, começa, outubro começa já o projeto fim de ano. Com certeza. Semana que vem a agenda vai estar lotada, porque todo mundo, final de ano, eu quero estar lá, esfregar na cara da minha prima que eu emagreci, né? Aquela tia que fica falando que eu estou solteiro, que não sei o que, essas questões. Mas o mais importante é colocar a mudança de hábito. E o que eu indico inicialmente? Se você é sedentário, coloque como prioridade fazer inicialmente 3 vezes na semana o exercício físico. Por quê? Porque se você falta um dia, você tem outro dia para repor. Se o professor faz na ficha da academia 5 dias de exercício, se você falta um dia, quebra essa rotina de treino, né? Homens têm que, já percebeu que no dia de treino de perna ele falta, né? Porque vai jogar a bola, não tem nada a ver, viu? Nada a ver uma coisa com a outra. E as meninas podem treinar braço, vocês não vão ficar com o braço grosso, não tem problema nenhum, tá? E aí, quando fica já no hábito esses 3 dias de exercício, aí adiciona mais 1 dia de exercício, depois adiciona mais outro. Não precisa ser fitness aquele vida fitness 15 dias, não é constância, tá? Mesma coisa de beber água, tem que ter a constância de beber água, apesar que está mais fácil, né, nesse calorzão. Então é tudo isso, é toda essa mudança aos poucos.
Inicialmente, faça um tipo de exercício que você sinta prazer. Ah, eu não sinto prazer em nenhum. Então, infelizmente, você vai ter que fazer na dor mesmo, porque é aquela questão do exercício. Tem que fazer. A partir dos 50 anos, já é obrigatório fazer musculação. Viu? Até os 50 você não... você pode enrolar ali no treino de força, que a gente chama. Mas a partir dos 50 é obrigatório. Isso é uma recomendação da Sociedade Internacional de Geriatria e Gerontologia. Porque 85% das quedas de mortes e doenças em idosos é por conta de quedas. E a queda é por conta de quê? Diminuição da massa muscular, diminuição do peso ósseo. E aí, em qualquer quedazinha, vocês conhecem alguém familiar, algum idoso que em uma simples queda quebrou o fêmur, a bacia, como diz, né? Quebrou o braço. Então, tem que fazer exercício, né? Eu trabalho com idosos e outra coisa de exercício, viu? Hoje eu estava dando aula lá em um CRAS e uma idosa disse: professor, como é que pode? Eu faço caminhada há mais de 5 anos, todos os dias, de segunda a sexta, e eu estou com gordura no fígado. Então, a senhora faz o mesmo percurso durante esses 5 anos, o mesmo percurso, o mesmo tempo. Aí é onde é que está o problema. Porque o nosso corpo se acostuma. Já percebeu que na academia, quando a gente troca de treino, a gente não fica dolorido no outro dia? Por quê? Porque o corpo se acostumou com aquele treino antigo. A gente tem que estar sempre modificando, né, o estímulo do nosso organismo para que ele tenha essa resposta fisiológica. E lembrando, exercício não é só para perda de peso, não é só para ficar forte, não é só para o Instagram, tá? O exercício físico é prevenção de saúde, porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda tem uma ideia de remediação da saúde. Tem pacientes que chegam no consultório e dizem: você não vai passar nenhum comprimidozinho para mim? Se você não ajustar a sua água, que é o básico, se você não ajustar o seu sono, se você não ajustar a sua alimentação, esse comprimido não vai fazer efeito nenhum. Porque as pessoas, elas não querem chegar no objetivo, elas querem que o profissional coloque ela no objetivo, e não é assim. É bem comum também, né, pacientes que fazem uso de remédios psiquiátricos, mas não fazem terapia. Mas por quê? Não, já tomo remédio. Sim, mas quando o efeito passar, o seu problema ainda está lá. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado, e tudo é uma questão de constância. Mudança de hábito. Óbvio, as mudanças de hábitos não precisam ser repetidas, né? Amanhã ninguém precisa já estar acordando 4h30 da manhã, como os coaches fazem, né? Acordem cedo enquanto eles dormem, estude mais enquanto eles descansam. Não, não é isso, né? É você tentar administrar o seu tempo, né? Tempo é dinheiro. Quando eu digo dinheiro, não termos financeiros, mas qualidade de vida. Porque se a gente não domina o nosso tempo, a gente vai gastar esse dinheiro com saúde. E vocês sabem que saúde não é barato, né? Pensando aqui em várias coisas, né? Assim, eu lembrei aqui de quando o Vitor falou em relação você vai passar nem comprimido para mim, né? Teve uma colega nutricionista que estava sentindo as palpitações, estava bem mal, e foi no cardiologista, crente que estava com arritmia, alguma coisa assim, né? E ela 38 anos mais ou menos, estou com uma coisa no coração. Aí chegou lá no médico, fez todos os exames, e o doutor falou assim: como é que está seu sono? Como é que está a sua alimentação? Você faz exercício? Como é que está seu trabalho? E ela sabia que estava tudo errado. Ela é nutricionista, né, mas trabalhando freneticamente, dormindo quase nada, tendo que produzir, não sei, né, aquela coisa toda, sem fazer exercício, comendo o que dava, a hora que dava. E ela disse: mas doutor, não tem nenhum remedinho. Ele vai descansar, né, vai reorganizar. E quando a gente pensa, como o Vitor falou também, o paciente, né, as pessoas querem chegar lá sem fazer os pequenos passos,
Tanto que esse desafio, 30 dias, 45 dias, desafio, né, de verão, fica lotado de gente. Lotado. E assim, eu acho que fico abismada. Porque quer o resultado só para aquele objetivo de curto prazo, faz um sacrifício enorme para poder chegar lá, não é um resultado sustentável e não aprendeu. Eu não peguei gosto pelo exercício, nem pelo alface, muito menos pelo peito de frango. Mas eu fiz para poder esfregar na cara de alguém, né, o corpo, né? Mas eu não fiz os meus pequenos passos, né? Eu trabalho muito com automonitoramento. Então, eu gosto muito do diário alimentar para alguns pacientes, né? Quando eu percebo o que eu estou fazendo e como o meu corpo se sente quando eu faço. Então, por que foi que eu fui comer aquela refeição 00:30? Estava estudando. Por que foi que eu não consegui estudar antes? Porque eu fui com uma amiga comprar uma roupa no shopping com ela, que ela estava querendo minha companhia. Aquelas coisas que faz meio sem noção, né? Tipo assim, perdi 3 horas do meu dia, fora o Instagram, né? Que é outra, né? Que eu não vou nem falar sobre ele, que a gente passa horas ali e nem se dá conta do que podia ter feito nesse tempo. Então, quando eu percebo, quando eu sou responsável pela minha saúde, é diferente. Acho que a gente tem que começar, a gente da saúde, de uma forma geral, a colocar o paciente como a peça principal da saúde dele. Não sou eu que tem que ver a melhor dieta, o melhor exercício, a melhor medicação. É você também que tem que rever os seus hábitos. Porque a gente sabe o que está errado. Eu posso ter um profissional para poder orientar, para poder te fazer enxergar algumas coisas. Mas eu tenho que parar também de terceirizar a minha saúde. Né? Então, e isso é muito difícil, quando dizer, pronto, eu sou adulto, né? E eu sei que se eu comer todo dia um hambúrguer na janta, não vai dar muito certo, né? Se eu dormir todo dia 4 horas, eu aguento até quando, né? Então, se eu for acordar todo sábado, 1h da tarde, porque eu passei a noite, né, bebendo, sabe? Então, assim, são coisas que a gente às vezes não quer olhar e dizer, não, realmente a culpa é minha. É difícil dizer, né, a culpa é minha, né? Podia, e também eu falo, eu não preciso sair do 8 para o 80. Para eu chegar no 80, eu passo no 9, no 10, no 11, eu volto para o 9 de novo, mas depois eu vou para o 10, e assim eu vou chegando. E ainda pensar a longo prazo. Então eu penso, como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Profissional, relacionamento, né, no meu corpo, na minha saúde, né? Daqui a 20 anos, será que o que eu faço hoje, eu estou caminhando para isso? Às vezes o pessoal fala assim, eu quero muito terminar a faculdade e conseguir um emprego não sei aonde. Tu já olhou qual é o perfil dessa empresa? Né? Quais são os pré-requisitos que tem que ter? Como é que tem que ser meu currículo para chegar lá? Às vezes o pessoal fala, não, eu quero ter aquilo. Mas tu já começou a pensar em qual é o percurso que tem que percorrer para chegar até lá? Não é, né? Tantas vezes o pessoal se forma e diz, nossa, eu não sei de nada, né? Normal, né? Quando você não sei de nada, tô aqui no último ano, tô fazendo o que da minha vida? Vou me formar, vou fazer o quê, né? Minha mãe ia brigar comigo se eu não arrumar um emprego. Então, assim, eu queria tanto trabalhar em tal coisa, mas você nunca nem pensou em qual curso que poderia fazer, ou em qual professor eu posso me encostar, né? Que tem, né? Sempre tem, né? Uma ligaçãozinha. E a gente não quer pensar a longo prazo. Eu quero chegar lá, mas eu não quero fazer cada passo. Eu vou do 8 para o 9, para o 10, e é cansativo e é constância. É eu fazer todo dia um pouquinho. E ainda, como o doutor estava falando mais cedo, essa questão de que mas eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Então, quando eu escolho, assim, eu escutei esses dias no CROIS, a mulher falou bem assim, eu parei de sair com a fulaninha, porque sempre que eu saía com ela, a gente bebia muito. Não tem, às vezes, um amigo, né, que leva o mau caminho, né? Ou você é o próprio amigo, se você pensa bem que você é essa pessoa, né? Então, assim, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Vou maratona, tem gente que não pode pegar uma série que tem que terminar a série, né? Não é um toque isso, não. Isso aí né? Não vou nem dizer. Então, assim, eu tenho que, às vezes, pensar, poxa, eu vou, vamos dizer assim, fazer mal a alguém se eu deixar de sair, se eu me priorizar, se eu falar não nisso aqui, se eu não começar essa série nesse momento, que eu sei que eu não posso parar, sabe? Então, eu tenho que começar a repensar toda a minha vida e o que vale a pena. Porque a gente faz muita coisa sem pensar, sem se priorizar. Não é ser egoísta e ser, né, sem noção, não.
Mas eu posso rever, então, ó, não me convida para sair de segunda a sexta. Eu só saio a cada 15 dias, me permito tomar uma bebidinha e tal, porque eu preciso produzir, eu preciso entregar isso aqui nesse prazo, eu quero acordar cedo na academia, ir para academia no sábado, sabe? Então, são coisas que, vamos dizer assim, depende de você e vale muito a pena depois colher todos esses frutos, né, em relação à sua produção, em relação à sua saúde, né, isso sempre em longo prazo. E na alimentação, é isso, são pequenos passos. Eu ainda acho muito legal quando eu falo com os pacientes, não vamos excluir nada. Continua com a sua coca, com o seu xilito, se você gosta, mas vamos introduzir. Às vezes o cara não come nem uma banana o dia todinho, né? Quem comeu fruta hoje? Tem uns que não comeram ainda. Aí cantaram aqui, né? Tinha uma sobremesa, né? Mas tem dia que você passa e pensa, poxa, eu não comi nenhuma fruta o dia inteiro. Ou, menina, eu tomei acho que 2 copos de água hoje. Não acontece isso, né? Assim, e nossa, foi tão corrido que eu nem consegui, né, comer feijão essa semana. Então, assim, eu começo a introduzir. Que sempre que eu vou introduzindo esses alimentos mais naturais, que estão até no nosso guia alimentar, aquela coisa toda, eu automaticamente vou excluindo algumas coisas. Se eu tenho que obrigatoriamente comer uma sobremesa, eu já tiro a sobremesa que seria o docinho. Então você vai meio que, né? Se no dia tem que comer feijão, eu vou ficar muito bem saciada para o lanche da tarde ser uma coisa mais leve. Então eu não vou pedir, sei lá, uma coisinha bem caprichada da padaria. Né? Um pastel com a coca, que eu tô cheia ainda do almoço, sabe? Então quando eu como verdura, me dá saciedade também. Então são algumas coisas que eu começo a introduzir sem tirar. O que eu gosto de tirar, assim, né, que eu até acho legal, é um pouquinho do delivery. Gente, se vocês começarem a fazer as contas do quanto a gente gasta de delivery, pensam, nossa, dá para ter uma moto. Gente, o paciente trocou de carro já, só porque parou. Vamos fazer uma feira boa, uma feira gostosa, mas vamos tirar o delivery, que tem pessoas que pegam delivery 3 vezes por dia, por conta da rotina, por vários, né, motivos. Também sei que é um saco andar de marmita, né? Mas eu posso me organizar, porque faz bem para a tua saúde, né, mental, financeira, todo o resto. Então, assim, dá para fazer alguns ajustes e que a longo prazo você vai colher muito esses frutos. Eu acho que os aspectos que Cristina se colocou foram bem explanados, né, pelos colegas. Eu corroboro também com o que eles colocaram. E, assim, reforçaria o seguinte, que eu acho que também tem muito um aspecto de comportamental e de personalidades, né, também, assim, existem pessoas que têm uma personalidade, né, que na psiquiatria a gente vai chamar uma personalidade mais cluster C, né, que tem uma facilidade, digamos, maior nesse aspecto de seguir essas normas. Tem outros tipos de personalidade, de traços que vão ter uma dificuldade um pouco maior nesses aspectos. Mas isso de comportamento e alimentação, acho que está super em alta, inclusive nos nossos estudos como psiquiatra, e a gente tem visto que alguns transtornos mentais também têm se relacionado a uma piora de padrões alimentares, não só os transtornos alimentares em si, né, mas, por exemplo, algumas pessoas que têm TDAH, que associam-se com compulsão alimentar, o transtorno ansioso com compulsão alimentar, muitas vezes com também bulimia ou anorexia, né, a depressão, uma questão de autoimagem, uma questão de autoestima, né. Então, assim, tudo isso, esses padrões comportamentais, eles também têm que ser muito considerados. Eu fico muito feliz de ver vocês comentando justamente sobre isso e tantas estratégias comportamentais que Mariana está colocando aqui, inclusive, porque leva muito em consideração esses pontos, né? Porque não adianta aquela coisa, às vezes a gente diz, siga essa regra, né? E a pessoa não consegue seguir essa determinada regra. Então a gente precisa também ser um instrumento de facilitação, né, na vida daquela pessoa, não só de colocar normas e normas e normas.
Mas assim, até respondendo um pouco o que Mariana falou sobre o sono, né, na primeira colocação, e eu terminei passando batido. O sono, pessoal, também é um aspecto fundamental na nossa saúde. Todo mundo sabe disso, isso é claro, né? No dia que você não dorme bem, você se sente super mal. Mas também está relacionado à nossa capacidade de regularidade com exercícios físicos e uma boa nutrição. E se vocês se perguntarem por quê, por diversos fatores. Indo do ponto de vista mais biológico, né, a gente tem no sono uma regulação, digamos assim, dos nossos processos psíquicos, mas também hormonais, alguns hormônios, como por exemplo cortisol, melatonina, que nós temos no nosso ritmo circadiano, né, que é o nosso ritmo diário hormonal, eles vão ser secretados ou eles vão ser inibidos a depender da hora do dia. E quando nós temos uma má qualidade do sono, por exemplo, a gente pode ter um aumento do cortisol, que a gente diz popularmente, né, que é o hormônio do estresse. E esse aumento de cortisol, além de dano cerebral direto, ele pode, por exemplo, aumentar o acúmulo de gorduras, né? O pessoal pode até falar um pouco melhor, dentre tantos outros fatores. Além desses aspectos hormonais, existe também a questão psíquica, né? Quando a gente não dorme bem, a gente, consequentemente, está mais exausto, mais cansado, aquele treino, aquela meta que a gente colocou já não vai ser tão bem absorvido. Tende também a um comportamento de maior busca por recompensa, quando a gente está mais cansado, mais exausto. E aí entra muito o aspecto comportamental que Mariana está colocando tão bem aqui, né? Que eu estou tão cansado, eu vou nada fazer essa comida, essa salada, esse peito de frango aqui, vou pedir um iFood aqui, vou pedir um hambúrguerzão e pronto. Então, entra muito essas questões, né? Enfim, eu acho que o que nós temos que ver é que a vida precisa de um certo equilíbrio, né? Um equilíbrio no aspecto comportamental, um aspecto pessoal, um aspecto psíquico. E isso passa a saúde mental. Por isso que eu comecei dizendo que eu vejo que muitos pacientes eles não buscam só um tratamento para uma doença, mas uma reabilitação, digamos assim, um estilo de vida mais saudável, que talvez na mente dele ele não veja dessa forma, mas nós como profissionais precisamos fazer essa tradução e dizer, são várias situações aqui que precisam ser elencadas e modificadas para que a gente consiga atingir esses objetivos, digamos assim. E isso perpassa todos esses aspectos. Então, tem até um estudo que mostrou que em um ano, você dormindo menos do que 6 horas, você pode ter um acúmulo de até 2 quilos por ano, só por não dormir o que deveria dormir, né? E ainda, assim, pode até ver a questão do aumento de radicais livres, o envelhecimento precoce, né? De N fatores aí. Mas só de você não dormir, tu já engorda. Então, assim, né? Pensar, eu vou assistir mais um episódio? Não, gente, vamos dormir, porque pode, né? Então, dá pra gente rever isso aí, dá. E só para complementar, não tem essa pochetezinha que a gente tem, que a gente diz, essa é a mais difícil de sair, né? O nosso corpo, ele tem vários receptores, né? Os receptores inflamatórios, principalmente nessa região do abdômen, o IL-6, né, ele é altamente relacionado a estresse e ansiedade. Por isso que quase todo mundo tem essa pochetezinha e é a mais difícil de sair, porque ninguém aqui, né, não é estressado e nem é ansioso, né? Óbvio que cada um no seu grau, né? Então, mas na internet eu vejo o pessoal, né, com a barriga tanquinho. Gente, na internet, né, é outra coisa, é a vida de outra pessoa. A grama sempre é mais verde. Ninguém mostra as contas para pagar, né? Ninguém mostra o saldo devedor.
Ninguém mostra as brigas, né? Eu até fico achando lindo, né? Quando o pessoal, essa semana, no caso de casamento, Sandy se separou, né? E todo mundo assim, não teve nenhuma briga, não teve traição. Eu digo, meu Deus do céu, pois se fosse lá em casa, menina, era tiro, porrada, bomba, né? Mas no Instagram é exatamente isso, né? A vida do mundo, vamos se separar, vamos, né? Quando a pessoa se separar, quando a gente botou no papel, não, ficar junto, é menos prejudicial, mas é exatamente isso. A gente não deve, né? Se espelhar na vida dos outros, principalmente nas redes sociais, que as redes sociais é isso, é o lindo, é o maravilhoso e é o perfeito, e não existe essa perfeição. Cris, se me permite, eu acho que vale a pena a gente também falar um pouco, né? E a gente poderia entrar nessa rodada de debate sobre a questão de desbiose intestinal, né, para o pessoal. Porque assim, a gente tem diversas, com certeza Vitor e Mariana vão saber falar melhor do que eu, mas assim, diversos alimentos que nós consumimos podem estimular colônias de bactérias que são naturais no nosso intestino, ou, entre aspas, matá-lo, ou até literalmente mesmo matá-lo. Por exemplo, quando a gente toma um antibiótico, talvez você já tenha visto isso. Agora, na pandemia, muita gente tomou azitromicina. Depois que você toma azitromicina, geralmente você fica com uma diarreazinha, né? Então, por quê? Porque ali matou muitas bactérias da colônia que existe naturalmente no nosso intestino. Essas bactérias, elas são importantes para diversas coisas, como produção de vitaminas, cofatores enzimáticos e até mesmo essas substâncias como os neurotransmissores. Não diretamente com os neurotransmissores, mas indiretamente com substâncias que vão ser substratos. Existem diversos estudos, por exemplo, associando depressões resistentes com, por exemplo, falta de metilfolato, uma substância, né, que a gente deve estar produzindo no nosso organismo. Existem estudos, por exemplo, que associam a presença de um tipo específico de cepa bacteriana no nosso intestino a um menor grau de ansiedade, uma diminuição da secreção do hormônio que eu falei para vocês agora há pouco, do estresse, né, como cortisol. Então, assim, as questões alimentares podem parecer só mais uma questão, algo mais superficial, essa conversa meio geral que a gente tem, mas existe uma evidência científica muito, muito, muito robusta, né, hoje, das importâncias que nós podemos fazer para isso. E ainda eu coloco que a associação, por exemplo, com o exercício físico, inclusive, saiu, acho que em torno de um mês, um estudo que demonstrou que, assim, para alguns perfis de pessoas, o exercício físico ele tem o mesmo poder de recuperação, por exemplo, de um medicamento antidepressivo, né? Então, assim, é extremamente relevante a gente estar falando sobre isso. Eu acho que talvez em aumento de alguns de nós seja óbvio, mas é preciso a gente ponderar muitas vezes até o óbvio, porque às vezes a gente esquece, né? Então, eu gostaria que a gente debatesse um pouco sobre isso, até uma dúvida pessoal também. Até tem, eu peguei até uma área que nem é minha, sua, mas assim, já se fala muito em regulação emocional, né, ligada ao exercício. Tem pacientes que são border, né, que já usam o exercício como uma facilitação para essa regulação, né, emocional. Então o exercício ele realmente tem que ser regra. Assim como escovar os dentes, tomar banho, todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa para me mexer, porque realmente vai facilitar essa regulação, que facilita o meu sono, várias coisas, né? Mas falando em relação à alimentação, hoje a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira. Então a OMS lançou e ela conseguiu, porque antes existia a pirâmide alimentar, lembra da pirâmide, né, e tal, porções, carboidrato. Então a gente não fala mais isso, porque a indústria alimentícia, ela é muito linda, ela sempre acha estratégias para acabar com a nossa saúde e ao mesmo tempo dou saúde. Então quando eu vejo ali alimentos que são ricos em vitaminas, então adicionei, tem um Nescau aqui que eu adicionei vitamina de A a Z ali nele. Eu tenho um bolinho lá que nem formiga come, mas é todo vitaminado.
Então a indústria consegue burlar, porque eu sei que a vitamina C faz bem, então eu vou adicionar essa vitamina aqui, legal. Eu sei que a criança precisa de cálcio e ferro, e eu coloquei isso aqui no Nescau, sendo que cálcio e ferro eles competem entre si. Então assim, eu só vendi porque tem cálcio e ferro, já disseram aí, o médico disse que faz bem, né, para criança, só que quando eu coloquei no alimento, ele compete, não adiantou de nada. Então assim, a indústria ela vem muito linda, tentando adicionar fibra, adicionar nutrientes nos alimentos que são ultraprocessados. Então, a OMS ela colocou, ela fez separou em caixinhas os alimentos, né? Os in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. O que quer dizer com isso? Quanto mais processado for esse alimento, pior ele vai ser para o meu intestino, principalmente. Então, quanto mais aditivo alimentar o alimento vai ter, pior vai ser, tá? Então, assim, sempre que como eu posso diferenciar? Sempre que eu pegar qualquer tipo de embalagem e tiver ingredientes que eu não usaria para cozinhar, tem que ficar atenta. Se ele tiver mais do que 5 ingredientes e tiver uns nomes que eu não sei nem pronunciar, tá? Ele é ultraprocessado. Então, tem até estudos que relacionam TDAH com aditivos alimentares. Tem muita coisa que está se associando, né? Eles até falam que o TDAH, assim, em relação à alimentação, viu, gente? Que ele vem num boom junto com esse boom alimentício. Então, quanto mais disponibilidade de biscoitinhos, de Nescauzinho, de suquinhos prontos, a gente viu que as crianças foram ficando cada vez mais expostas a aditivos. Porque se eu penso assim, imagina, quem tem filho ou tem criança, ou já viu criança comendo, sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Tem que comer brócolis, tem que comer mamão, comer não sei o que, tomar laranja é uma dificuldade muitas vezes. E se eu tenho um suquinho bem gostosinho, cheio de vitaminas, olha, lindo, né? Facilitou minha vida. Então a gente teve na década de 90, mais ou menos, a gente viu que as mulheres estavam muito mais indo para o trabalho, né? Teve que ir para o trabalho de todo jeito, isso até antes, né? Mas em 90 a gente viu isso aí, e os lanchinhos deram aquele boom. Então era muito melhor mandar para o meu filho um biscoito vitaminado do que eu mandar às vezes uma fruta, porque fruta às vezes não sustentava. A gente teve uma campanha absurda e até em relação ao aleitamento materno, né? Teve um tempo que as mães preferiam dar o leite em pó, porque era bem melhor, assim, do que o leite, né, do peito da mãe, né? Então a indústria consegue sempre dar uma ajeitadinha para dizer, olha, sabe aquele ômega 3 que disseram? Então eu coloquei aqui nesse suco. Sabe, está na moda agora as proteínas, né? Então toda bebida é super proteica, né? O Três Corações, o não sei o quê, e também a tapioca, a goma tem hiperproteica, sabe? Então assim, o cuscuz orgânico, tem várias coisas que o pessoal está inventando. Então eu quero que vocês entendam, como a gente sempre vai ter vamos dizer assim, uma forma de ser mais saudável com a indústria, eu consigo identificar se realmente é saudável ou não vendo os ingredientes, vendo se aquilo ali realmente tem mais cara de comida ou cara de coisa. Assim, goma xantana, acidulante, edulcorante. Eu faria um bolo com isso? Dá para comprar esses ingredientes no mercado? Não dá. Então, se eu não compro ingrediente no mercado, alguma coisa está errada. Então, cuidado. Eu sei que facilita a nossa vida, mas por mais que seja uma alimentação, um alimento que seja zero alguma coisa, ou hiperproteico, ele pode estar sim inflamando o teu intestino. Ele pode sim estar fazendo mal para você, né? E a gente só vai nesse boom. Tudo que é proteína é bom, né? A proteína né? A lactose faz mal, né? O integral faz não sei o quê. O glúten faz outra coisa. Então, assim, cuidado. Então, sempre que a gente conseguir se aproximar mais da alimentação natural ou de verdade, melhor vai ser. Então, pessoal, Mariana, eu posso trocar esse meu lanche por esse Yoben, esses proteicos aí. Mas tu tá no trabalho, você não tô em casa. Poxa, uma tapioquinha com ovo daria, né? Maravilhosa ali, uma vitaminazinha, uma coisa. Mas não, porque acha que tem outra coisa, né? É tão bonito eu postar meu YoPro, né, no Instagram. Tô lá postando, né, o lanche da tarde e tal. Então, cuidado, que a comida de verdade sempre vai ser a melhor opção. Não pense em calorias, porque caloria tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas o pessoal fala, vou tomar Coca Zero o dia inteiro, porque não tem caloria. O sódio tá matando. Eu tava comparando lá no café aquela água tônica, a zero da normal. A zero é 0 calorias, só que ela tem o dobro de sódio da normal. A gente se ilude achando que é 0 calorias, que ela é zero tudo, que eu tô super saudável. E o teu sódio lá em cima, que a pouco tá com uma pressão lá só por conta do refrigerante zero, sabe? Dos adoçantes, né? Os edulcorantes, adoçantes, de uma forma geral, ele tem até uns que falam que pode desregular, né? A questão de insulina e glicose. Então, a gente só recomenda o stevia, que é o mais natural, né? Recomenda-se o quê? Até porque o poder do edulcorante, ele é 1000 vezes maior do que do açúcar comum. Então, você coloca 2 gotinhas a mais, fica amargo, né? Tomar café com adoçante é horrível. Então, a gente tenta fazer o quê? Que você eduque teu paladar para ir tentando, né, amenizar ao máximo e reduzindo esse açúcar. Porque, às vezes, em relação ao diabético, às vezes você consegue só fazer uma composição da refeição do que você de colocar adoçante. Não tem muito sentido. Então, por exemplo, eu não vou dizer para o diabético comer uma banana no meio da tarde no lanche. Mas se tiver uma banana com, sei lá, uma chiazinha, tiver um ovo, eu consegui fazer uma refeição mais completa. Fiz uma panqueca aqui com essa banana, entendeu? Então, a proteína, a fibra vão fazer com que você não tenha um pico de glicemia. Então, não é só usar um adoçante. É melhor você conseguir fazer uma refeição mais completa que vai segurar essa glicemia. Então, cuidado com essas fórmulas mágicas que a indústria te dá, porque nem sempre é mágico. Porque eles criam um problema e criam uma solução, já perceberam, né? Então, assim, a Coca Zero faz mal que tem aspartame. Vou criar a Coca de stevia, né? Vocês viram, né? Então, é muito lindo. Só que será que realmente ali tinha só stevia? E os outros corantes que também tem, né? E o corante caramelo é um dos piores, né, que tem. Então, assim, cuidado. Você tem que poder... E não fiquem longe do cuscuz, né? Do arroz, sabe? Não vai nessa. Incrível como eu vinha pontuando algumas coisas para trazer, mas tudo já está na fala. Coisas que eu ia propor já estão na fala, como, por exemplo, a Mariana já aponta que o impacto econômico, às vezes, de você ter uma alimentação mais saudável, porque geralmente a gente vai ter a ideia de que seguir uma dieta ou alimentação saudável vai ser mais caro, talvez seja mais trabalhoso, mas não necessariamente mais caro, né? Às vezes justamente não ir na sobremesa e na fruta, a fruta é bem mais em conta no mercado, né? A Écio trouxe lá no começo, por exemplo, o papel da inflamação na perda neuronal. E gostaria só de trazer a atenção para onde que geralmente acontece essa perda neuronal. Muito em lugares do cérebro que são associados à memória, a funções que a gente chama de funções executivas, que tem muito a ver com a energia, o ânimo, capacidade de foco. Então, muitas vezes a gente está com a ideia de que eu não estou conseguindo render na faculdade, logo deve ser TDAH, logo quero aqueles remédios da moda. Sendo que a gente muitas vezes fazendo o básico já vai ter uma melhora nesse sentido. Vocês pontuaram também o papel do movimento, por exemplo, algumas linhas da psicologia, principalmente as que lidam com uma vertente mais comportamental, falam que a depressão seria uma condição de inatividade comportamental. A gente precisa propor essa ativação comportamental, então a pessoa entenda mais uma rotina. Eu gosto muito da atividade física, muitas vezes a pessoa está muito parada, é o momento dela começar a sair de casa, começar a ter uma rotina, ter alguma coisa para fazer. E o próprio ato de você não passar o dia deitado na cama e colocando mais atividades traz um impacto no humor, nesses quadros mais depressivos, na ansiedade. Como é bom, depois de um dia estressante no trabalho, na faculdade, você chegar, correr, fazer alguma coisa assim, como você tem outro pique para lidar com qualquer problema. Às vezes, até mesmo conseguir resolver problemas do trabalho mais fáceis que às vezes você conseguiu. Agora, eu vou conseguir pensar de uma forma mais clara. Às vezes, a pessoa que tem um diagnóstico de déficit de atenção, como que a atividade física, ali, às vezes, ajuda controlar um pouco aquela hiperatividade, controlar um pouco aquele excesso de energia e conseguir estudar de uma forma mais
forma mais efetiva. Eu gostaria de agora abrir um pouco a conversa para o público, dispor para algumas perguntas. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar a universidade por espaços como esse. Eu acho que eu finalizei a minha graduação em 2016 e espaços como esses eram raros. Discutir sobre saúde mental, educação alimentar, nossa, isso era coisa de outras universidades, de outros locais. Então, parabéns à universidade, que continuem com essas atividades, né? É muito atrativo. Tenho duas perguntas. A primeira pergunta seria algo mais voltado para a profissão docência, né? Vocês falaram que são todos professores. Eu queria saber como que vocês atuam no dia a dia docente em prol da saúde mental dos estudantes. Acho que essa é uma pergunta importante. E a segunda é um pouco mais específica para a Mariana. Mariana, você poderia nos falar um pouco sobre marcadores de risco e transtornos alimentares no contexto da educação? Porque eu acredito que nós, enquanto estudantes universitários, sempre temos, talvez, um pezinho ali no transtorno alimentar. Talvez por compulsão ou talvez por comer de menos. Obrigado. Assim, né, quando eu fiz minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma avaliação dos cursos, de uma forma geral, da universidade, né, de qual o risco para desenvolver algum TA. Aí vi os cursos de tecnologia e tal, arquitetura e também os de saúde. E os de saúde, né, eles param assim, absurdamente, né, no risco. E os cursos relacionados à educação física, a nutrição e psicologia são os que mais estão ali, vamos dizer assim, quando a gente vai estudar, diz que ou eu já tinha o transtorno ou esse risco e entrei na faculdade porque me identificava com isso, né? Ou aconteceu, mas essa questão, tipo, na educação física, por exemplo, educação física, o pessoal tem que estar sempre muito bem treinado. Até também na nutrição, o pessoal fala assim, mas eu não vou no nutricionista que está fora do peso. Eu não vou pegar um personal que é muito magro, ou que está, né, acima do peso. Então, já tem uma cobrança por isso aí. E muitas vezes a gente já entra na faculdade com essa cabecinha assim, eu tenho que fazer uma restrição alimentar, eu tenho que ser forte, eu tenho... Né? Então, a questão o quanto que você pensa sobre o seu corpo e a sua alimentação. Então, quanto mais tempo eu passo... Então, quanto mais tempo eu passo pensando em o que eu vou comer, será que eu posso comer isso aqui? Será que hoje é dia de tal coisa? Ou meu corpo está assim? Então, tem pessoas que às vezes nem odeiam espelho, sabe? Aí também tem a questão da questão familiar. Como que foi tua família? Tinha ali alguém que cobrava um pouco mais sua aparência, que fazia algum comentário? Então, são muitas coisinhas que podem levar. Mas, geralmente, os nutricionistas, eles já têm um pezinho numa dismorfia corporal, já tem, sabe, um incômodo muito grande com isso. E ainda, quando você está estudando nutrição, você começa a ficar um pouco mais bitolado, né? Tanto na preocupação de me formar e ter um corpo que vende, né? E também que tem que ser o correto. Então, nossa, imagina, até fala assim, nutricionista come isso, puxa, não vou comer coisa que não vou comer, no celular, mas vou comer o que eu quiser, né? Então, é uma cobrança muito grande que as pessoas colocam em cima de você. Que eu acho interessante na psicologia que é bem obrigatório o psicólogo ter um psicólogo, né? Eu acho isso muito interessante e era para ser da gente também. Então, não é que eu sou profissional, que eu sou imune, né, a qualquer tipo de questão alimentar. Então, é muito complicado, porque realmente já está meio que dentro do profissional. Eu acho que ele já vem da criação dele com algum incômodo. E ele pode ser muito... Eu fui visitar uma paciente minha lá no Ambulim, nesse mês de setembro. O Ambulim, vocês conhecem, né? O Ambulim é um ambulatório da USP que trabalha só com transtorno alimentar. Aí tem uma paciente daqui que está internada lá,
e tinha uma colega dela que falou, ó, Mariana, essa aqui é a fulana, ela faz nutrição. Aí eu disse pra ela, não volta não. Poxa, ela tem depressão, anorexia, e voltar para nutrição, imagina você que tem uma questão com o teu corpo, que é uma relação muito difícil, e você está lidando com o corpo, com avaliação corporal, com comida, qual caloria, qual que é bom, qual que é ruim, qual que é o nutriente. Não é, né? E ainda viver isso a vida toda, né? Porque por mais que você vai pegar uma outra área, tu ainda vai ter que falar de nutriente, né? E aí eu falei, não volta não, vai fazer outra coisa, vai, né? Pensa em outra área. Porque não é uma área fácil, porque a cobrança é muito grande. Então eu vejo muito profissional desistindo ou usando bomba, né? Vamos dizer assim, bomba logo, usando bomba, porque precisa vender com o corpo. E isso é uma cobrança muito grande que gera no profissional, né? Então acho que tudo isso. Tá? Em relação a questão do professor para o aluno, né? A gente tem que pensar também que o coitado dos professores, né? A gente sofre muito e a gente pena muito com a questão da saúde mental, né? E é porque é frustrante, essa frustração, né? De muitas vezes a gente organizar uma aula, a gente pensar na aula quando chega lá, a turma não responde, faz nenhuma pergunta. Eu dou aula em uma pós-graduação nacional, e aí a turma, gente, do Brasil inteiro, eu tinha 267 slides, eu dei em 5 horas, porque ninguém perguntava. Eu fiquei tão frustrado que eu disse, rapaz, aí você pensa, será que eu sou capaz, né? A gente se sente assim, a pior pessoa do mundo, mas não, às vezes a culpa não é do profissional, às vezes, e o que eu vejo, né, da minha época como aluno, que eu fiz 2 faculdades, né, para os alunos de hoje, é que os alunos eles meio que se fecham para não mostrar os seus problemas. Então a gente, quando tiver qualquer dúvida, vem cá e fala. Aí no dia que é para entregar um trabalho, ele vem, aí mata uma mãe. Matou 3 mães, gente, 3 mães, 2 mães, tudo bem, mas 3, né? Que trisal é esse, né? Diferente e tal. Então mata 2 vós, 3 vós, 4 vós, mata uma tia, né? Semestre passado, infelizmente, um aluno meu, eu tive que reprovar ele no TCC. Ele disse, porque minha tia morreu. E aí, assim, ela levou o seu trabalho para o céu. Tem explicação. Não, mas eu fiz muito desse trabalho. Você fez pelo chat GPT, porque pela escrita você infelizmente não tem capacidade de escrever tão bonito desse jeito, né? E eles querem se reafirmar. Então, não só, eu acho que no corpo docente e discente, né, tem que ter todo esse trabalho da saúde mental, né? E Mariana identificou muito disso, que todo domingo, antes da aula, eu queria beber um pouco a mais, né? E ela, você nem tinha essa vontade, porque segunda-feira eu ia dar aula, né? E aí, quando foi esse semestre, eu decidi sair da graduação e ficar só na pós-graduação, ia até brincando, né? E só segunda-feira é bom demais, eu só tenho que acordar, fazer o café da manhã e jogar tênis. Olha, parecia até vida de herdeiro, né? E depois eu só vou trabalhar 2 horas da tarde. Então, aquela ansiedade, né? Porque o que frustra o docente, o professor, é exatamente isso. A gente quer levar o melhor para a sala de aula, e quando a gente não tem essa retribuição, a gente também fica um pouco desmotivado, fica um pouco ansioso, fica um pouco triste, né? Frustrado em relação a isso. E aí, se o professor está frustrado, a turma se frustra, e aí isso vira um efeito cascata, que eu acho que não é bom para em nenhum âmbito. Bom, eu acho que foi excelente a pergunta, Jair, é uma oportunidade para a gente debater a respeito. Eu vejo assim com excelentes olhos o que tem sido construído em geral nas universidades nos últimos anos, né?
professora Liana, né? E é prova disso que eu já falei no último encontro, né? Que eu fico muito feliz, por exemplo, de ter um profissional como o Santos aqui para dar esse apoio psiquiátrico, né, para os alunos que necessitam. Pelo que eu estou entendendo, a tua pergunta é nesse aspecto, né, assim, desse apoio psiquiátrico, desse apoio psicológico, desse apoio em saúde mental para os estudantes, né. E eu me lembro, assim, que quando nós estávamos na residência, haviam preceptores nossos que chegavam para ter muito orgulho de dizer assim, nós estamos abrindo o primeiro ambulatório voltado à saúde mental de um estudante de uma universidade, coisa desse tipo. E hoje a gente vê diversas universidades já, né, adotando essas políticas de incentivo. E, enfim, eu pego da sua fala, assim, parabenizar, porque eu acho que esse espaço, esse debate já é um momento da gente demonstrar, né, essa preocupação com a saúde dos estudantes. Acho que como professor nós temos uma responsabilidade a mais também que é inerente, né? De acolhida, de empatia com os nossos alunos, de compreender essas circunstâncias de vida deles. E a gente é muito procurado também, né, pelos alunos, assim, um estado de sofrimento mental. Em algumas situações, pelo menos no ponto de vista psiquiátrico, existe um conflito claro de interesses ali, digamos assim, que não dá para a gente manejar. Mas a gente está ali indicando para um serviço de apoio que a universidade tenha, ou então para um próprio ambulatório, um SUS, um colega, enfim, procura uma solução nesse aspecto. Mas eu acho que é preciso a gente avançar muito mais, sabe? Eu acho que nós precisamos pensar em saúde mental nessa proposta multidisciplinar, sabe? Trazer, por exemplo, a nutrição, o exercício físico, o educador físico para aqui, para discutir também a saúde mental da nossa população de alunos, né? Eu acho que houveram avanços. A gente sabe que as coisas também, quando fala de gestão, de políticas públicas, não são necessariamente na rapidez como nós queremos. São licitações, são contratações, são concursos, né? Mas que são necessários que a comunidade acadêmica pense, né? Esses aspectos, eles são fundamentais. Nós temos que pensar que muitas vezes um estudante está aqui, está fora da sua cidade, não está num contexto confortável para si mesmo, do ponto de vista de relações interpessoais, não tem tanto apoio. Precisa a gente lembrar que a gente está no Setembro Amarelo, né? E aí eu pego a fala de uma vez que a gente estava fazendo uma palestra de Setembro Amarelo e uma pessoa levantou a mão e disse: um Setembro Amarelo, quando a gente nunca tem acesso a serviço de saúde mental, de que é que vale essa campanha? E é verdade, não adianta só a gente informar, a gente precisa também procurar medidas de prover, né? Prover esse cuidado de saúde mental. E eu acho que vai disso, vai desde do tripé universitário da graduação, de extensão e de pesquisa, né? A gente pesquisar quais são os nossos problemas, como a gente pode intervir neles e até mesmo do ponto de vista local, eu acho que isso é algo que a gente deve estar sempre pensando. E com relação ao aspecto comportamental, que foi também colocado, eu acho que a comunidade acadêmica em si, hoje, alguns cursos, principalmente, eu acho que existe um nível de competitividade muito alto, sabe? Que gera um grau de ansiedade entre os alunos também muito alto, né? A pessoa se vê e dizer assim: eu quero estar melhor que aquele ali, porque eu vou entrar no mercado do trabalho, eu quero estar com aquele professor, porque aquele professor ali é mais bem sucedido, então eu vou estar colado nele, enfim, coisas desse tipo. Também é algo que nós precisamos pensar, né? Porque isso também é prover saúde mental. Eu acho que as reflexões em saúde mental, elas são extremamente profundas, né? Filosofia, assim, comportamento, enfim, para trazer a nossa prática. Mas, então, às vezes, nos dá uma perspectiva de ser algo meio abstrato, mas não é algo objetivo. E a nossa missão é essa, é construir as coisas de maneira objetiva também. Então, assim, eu vejo por esse lado, assim, sua pergunta, sabe? Acho que, em resumo da história, houveram avanços, mas que nós precisamos também continuar trabalhando nessa perspectiva. E pensar não só assim,
na minha posição e da Iane como os profissionais de saúde mental que estão voltando para o atendimento dos estudantes, pensar que isso não é uma questão só para a gente discutir. Realmente, formar esses espaços de discussão, se a gente conseguisse ter mais grupos focais dentro dos cursos, grupos de discussão dos próprios alunos, muitas vezes vão chegar a quais são os problemas, se o problema está na grade, se o problema está na forma como aquela disciplina é dada, se o problema é... Porque no público daquele curso, uma parte das pessoas precisa trabalhar para poder também estudar quais que são os problemas e conseguir levar isso de uma forma mais estruturada. Às vezes os próprios alunos têm muito a visão, às vezes vai ser difícil quando você está sofrendo, mas no momento em que consegue discutir com outras pessoas é um momento muito rico. Também o papel do professor em ser sensibilizado, em pensar em formas mais diversas de didática, de avaliação e de compreensão das situações individuais, né? Pensar que a saúde mental no contexto universitário não é responsabilidade apenas do psiquiatra, não é responsabilidade, e o pior, não é responsabilidade apenas do estudante, não é uma situação essa pessoa está mal, vá buscar tratamento, que a gente está colocando que a responsabilidade é apenas da pessoa. Você teve acesso ao tratamento, você teve acesso à medicação, e por que você não melhora? São tantos porquês, são tantas coisas. Passa um pouco pelo que a gente falou hoje sobre falta de ativação comportamental, falta de acesso a uma alimentação equilibrada. Inclusive, vou puxar a sardinha aqui para o papel de inclusão que a gente tem um refeitório universitário, como que isso traz uma alimentação de qualidade que é pensado por profissionais. A gente pode não gostar todos os dias, mas é uma comida de verdade, está sendo pensado por profissionais que está ali à disposição, a um preço geralmente acessível para os estudantes, e para os estudantes em condição de vulnerabilidade ele tem acesso aos auxílios que tornam isso ainda mais acessível, né? Então, como que a saúde mental do estudante passa por muitas outras coisas do que apenas ter acesso a um tratamento. Cristina, eu queria até fazer um adendo na minha fala, lembrando um pouco o que Mariana falou. É muito comum, inclusive, profissionais, por exemplo, da nutrição, nos procurarem. Eu tenho vários pacientes, lembrando assim de cabeça, com essas circunstâncias que você apontou, né? Assim, de uma dificuldade de autoaceitação, estou um pouco acima do peso e dizem, doutor, eu não consigo trabalhar, porque eu estou acima do peso, eu não consigo perder peso, e eu não acho que um paciente vai chegar para mim e vai confiar numa dieta que eu faço. Então isso é um problema também, assim, do ponto de vista psíquico, bem importante, que a gente precisa ponderar nos grupos de estudantes, na comunidade universitária, né? Eu sou meio suspeito para falar, porque eu era aquele estudante eu acho que eu sou muito idealista da universidade pública, sabe assim? Eu sempre fui aquele estudante que era do DA, do CA, que gostava de confusão, para fazer a coisa crescer. Então, assim, eu ainda tenho esses mesmos ideais hoje como professor de outra instituição pública também, mas eu acho que é isso. A comunidade estudantil, vocês, enquanto estudantes, constroem isso daqui. E a universidade é o berço do conhecimento, né, das revoluções do nosso país. Então, a gente tem que realmente debater esses aspectos. Vou aproveitar esse momento de abrir as considerações finais para apresentar, e infelizmente nem todos os estudantes puderam estar mais aqui nesse final, que agora apresentar mais uma estrutura da universidade que eu acho que é muito, muito produtivo da gente falar hoje. Infelizmente, nós não podemos contar por incompatibilidade de agenda com a presença dos membros da Coordenadoria de Esporte e Cultura do Movimento aqui da UFCA. Mas eles mandaram um pouco sobre as atividades esportivas que eles dispõem. Nos campos de Crato e Juazeiro, eles têm a disponibilidade de basquete, o futsal, tá disponibilizado também no Crato e Juazeiro. Lembrando que
Eles colocaram aqui que está temporariamente disponível a prática do futsal em Barbalha, mas a Atlética de Barbalha também faz um trabalho, também está organizando essas atividades lá, porque no campus de Barbalha nós não temos as quadras como temos no Juazeiro e no Crato, mas eles estão conseguindo fazer com parcerias. Temos também a prática de vôlei, de handball, e aí, claro, tem horários determinados, mas de toda forma, muitas vezes a limitação dos estudantes eu passo muito tempo na faculdade, eu preciso pegar um ônibus para chegar em casa, então eu chego muito tarde, então tem muita dificuldade de sair quando chego em casa e fazer atividade física. Mas às vezes tem um tempo aqui, e às vezes tem atividades disponíveis, que aí um espaço de socializar, um espaço para prática de atividades físicas. Também contam com dança e treinamento funcional, pelo que eu estou vendo aqui, nos campi Brejo Santo, Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte, também Capoeira Angola. Então, para quem tiver interesse, a gente orienta buscar se informar um pouco mais na Coordenadoria de Esporte e Cultura do movimento. Agora eu vou passar para os convidados para fazer suas considerações finais. Gente, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Cristas, por chamar. E eu estou aberto assim, para novos convites, para a gente falar, tanto a parte de exercício físico, como a parte também de alimentação. Eu gosto muito de falar desses mitos, né, da alimentação. E é importante, né, ser constante esses encontros, seja para questão de saúde mental e tudo, ou outros temas, para que a gente tenha essa mudança de hábito para hábitos mais saudáveis. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Falar sobre nutrição, a gente passa horas falando sobre nutrição, é bem tranquilo. E assim, caso alguém tenha algum sofrimento com o corpo, com a comida, podem procurar também. Sempre tem, né, para trocar uma ideia, a gente vê se realmente é uma doença, aí a gente, né, avalia até com o doutor, porque não é para a gente ter uma relação ruim com o nosso corpo. A gente pode querer mudar, sim, mas odiar nunca, tá? Então dá para fazer escolhas melhores, dá para a gente organizar cada coisinha e acho que respeitar a nossa individualidade, né? E ter um carinho para a gente mesmo. Então eu vejo muita gente cuidando do outro, não cuida de você mesmo. Então vamos se cuidar um pouco mais de cuidado com a gente, um pouco mais de carinho, que dá certo. Obrigada. Eu agradeço também o convite, né? Como eu disse no início, sempre é uma honra estar aqui, e obrigado aos profissionais também, a Vitor, a Mariana, que são referências, né, aqui na nossa região, quando o assunto é nutrição, exercícios físicos. Obrigado a todos vocês pela paciência, pela colaboração, né, por terem debatido conosco na medida do possível. Também me coloco à disposição para quem quiser alguma dúvida, alguma sugestão, ou algum diálogo, né. E lembrar para vocês isso, assim, eu acho que o grande momento que nós devemos ter é o agora, né? E o momento da mudança também é agora. Existem várias vertentes da psicologia e da filosofia que eu não vou me apegar a dar exemplos, mas vivam dessa forma, né? Viva esse momento do agora como um momento essencial na sua vida, um momento da mudança, um momento da construção, um momento que você deve viver para você buscar a sua felicidade agora. Tenha coragem de buscar essa felicidade. Seria um pouco da psicoterapia adleriana, né? Mas é uma frase que eu deixo aqui para vocês, assim. Tenham coragem de buscar a mudança, coragem de buscar a felicidade, coragem de buscar o equilíbrio, a boa nutrição, os exercícios físicos. Essas mudanças de hábitos tornam-se naturais, né? Então, é preciso dar os primeiros passos. Uma boa noite para todos. Obrigado pela paciência. Agora nós passamos a palavra para a pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis, professora Liana Esmeraldo,
para realizar o encerramento do 7º Fórum Itinerante de Saúde Mental no Ensino Superior da UFCA. Bem, gostaríamos de agradecer, né, a presença de vocês, assim, foi muito importante, né, e eu já vou pegar os contatos quando terminar aqui, né, preciso ter uma relação melhor com o meu corpo, tá bom? Então, muito obrigada, foi muito bom, né, vai ficar gravado aí, para os nossos estudantes depois poder assistir, tá certo? Obrigada a todos que ficaram até o momento final. Desejamos que tenha sido da mesma forma que foi para mim, né, para todos que estão assistindo. E não poderia deixar, né, de fazer uma lembrancinha para nós. Eu acho que dá para comer, viu? Dá. E aí eu vou pedir para a nossa vice-reitora, a professora Leide Jane, né, entregar aqui para Mariana. Licença. Volta. Para o doutor Crístenes, inclusive assim, os quitutes. Crístenes vai entregar. Não, é porque assim, ó. Se for reclamar dos quitutes, reclame com o doutor Crístenes, viu? Que teve o maior carinho, até gostaria muito de agradecer. O Crístenes pensou em tantos detalhes do nosso encontro. Muito obrigada, viu? Pela sua ajuda, colaboração. Então, o doutor Crístenes entrega para o doutor Aécio. A foto. Eu vou também? E a nossa psicóloga Iane também está aqui hoje, né, com todo o suporte, cameraman, colaborando conosco como sempre, nossa primeira psicóloga, né, entregando aí para o Vitor. Licença. Intrometida, né? Então, assim, muito obrigada a vocês, né, mais uma vez. E assim nós encerramos, né, o 7º Fórum de Saúde Mental no Ensino Superior da UFCA. Muito obrigada a todos. Sim, é verdade. Você está vendo? Olha o detalhe, gente. Iremos agora ter também o 7º Fórum de Qualidade de Vida do Estudante. Olha, tá vendo? A praia não para. A praia não deixa de pensar em vocês. O 7º Fórum de Qualidade de Vida do Estudante, começando agora na sexta-feira, certo? Nós vamos ter aqui a doutora Georgia, fisioterapeuta, que vai estar, atenção, nós vamos ter massagem. Massagem! Então, sexta-feira à tarde, olha a programação, tá certo? Então, começamos na sexta-feira o 7º Fórum de Qualidade de Vida do Estudante.